Marcos Braz liga e Jorge Jesus dá resposta ao Flamengo. Vamos falar também sobre Jorge Sampaoli, meu querido, que pode ser anunciado a qualquer momento também. Meu irmão, a procura tá milhão, tá recheado de informações. Já aviso que o vídeo vai ser longo, assiste até o final, senão vai perder informação. Se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, aperta ele. Se inscreve, quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo! E antes de mais nada, né, da gente entrar nesse assunto aí do novo técnico do Flamengo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, né, desembarcou novamente em Brasília e deve se reunir com o Ministério da Fazenda, na presença do Fernando Haddad, que está propondo aí essa taxação das casas de apostas aqui no Brasil, a regulamentação, né? O objetivo é manifestar a posição do Flamengo e de outros clubes na regulamentação das apostas esportivas. Landim também vai aproveitar a viagem para discutir sobre a liga, já que não há acordo entre os clubes, simplesmente porque os clubes querem receber quase igual o Flamengo, um verdadeiro do absurdo. Espero que o Landim não aceite isso na figura dele como presidente do Flamengo, como presidente da instituição Clube de Regatas do Flamengo, tá? Inclusive, os clubes, ao que tudo indica, vão se manifestar contra a CBF receber pelas apostas esportivas, né? Apenas os clubes querem ganhar dinheiro sob as apostas esportivas, caso realmente sejam taxadas, regulamentadas aqui no Brasil. A declaração dos clubes é que as casas utilizam, né, do escudo, do nome do clube, para fazer dinheiro, né? Então os clubes querem ganhar com isso também. Gente, todo mundo sabe, Vitor Pereira já tomou um belo de um pé na bunda, já daqui a pouco já deve estar voltando para Portugal. O Flamengo ainda não pagou a sua multa rescisória, mas só para recapitular como foi bizarro, como foi horroroso, como foi patético o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, de todos os técnicos da gestão do presidente Rodolfo Landim, o técnico que teve o menor aproveitamento foi o técnico Vitor Pereira. Pasmem. Pois é, atrás de Rogério Ceni, Domenech Torrent, Abel Braga, Dorival Júnior, Paulo Souza, Renato Gaúcho e, óbvio, Jorge Jesus, o Vitor Pereira teve um aproveitamento de 57,4% à frente da equipe do Flamengo, em que pese todas as competições importantes como Mundial, Supercopa, Recopa, Carioca, Taça Guanabara, pode ser o que for, é um aproveitamento ridículo, um aproveitamento patético, bizonho que teve o Vitor Pereira no comando técnico do Flamengo, e agora a diretoria do Flamengo, no meu entendimento, pode errar de novo na escolha do seu técnico. Aliás, daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto, mas antes, falar para vocês que a prefeitura, rapaz, do estado de São Paulo brincou com a demissão do técnico Vitor Pereira, para você ver a proporção que isso tomou. Através do Twitter deles, eles botaram: se você, assim como o Vitor Pereira, demitido do Flamengo nessa terça-feira, busca recolocação profissional, o CAT realiza processo seletivo para 500 vagas de emprego no estado de São Paulo, na verdade na cidade de São Paulo, né? No caso é a prefeitura, não o governo do estado de São Paulo, fez essa brincadeira no Twitter, todo mundo zoando com a cara do Flamengo. O Flamengo nesse momento é a chacota do Brasil e ninguém fala. Eu acho engraçado aí, quando tá ganhando, Marcos Braz vai em podcast, Landim vai não sei aonde, coisa e tal. Landim sumiu, tá lá em Brasília resolvendo outra coisa, o Marcos Braz, ninguém vê, puf! Sumiram no meio da fumaça e ninguém vê mais ninguém, né? É o avestruz, bota a cabeça pra dentro do buraco, se esconde e não fala com absolutamente ninguém. E ó, juntando o salário e a multa rescisória, o custo dessa vinda ao todo completo do Vitor Pereira ao Flamengo
é de 21 milhões de reais, meus amigos, informa aqui o Vene Casagrande. Vocês sabem quanto que custou o Arias pro Fluminense? 800 mil dólares foi o preço do Arias que o Fluminense gastou no Arias. E o Flamengo simplesmente gasta 21 milhões de reais para demitir um técnico, por um técnico que não deu certo, que não acrescentou nada ao Flamengo. É uma gestão fraca que tem o Flamengo. Pedrão, mas os títulos, a Libertadores, é fraca. A gestão do Flamengo é fraca. Só não é fraca no aspecto financeiro, porque de fato tem grandes profissionais do clube tocando a questão das finanças. E por causa das finanças, o Flamengo ganhou as 2 Libertadores. E não por causa dos movimentos do Marcos Braz, do Landim no futebol, pelas contratações que ninguém... A única contratação que essa gestão teve, que ninguém esperava, que deu certo, foi o Pablo Mari. Os outros atletas, qualquer um contratava. Tô falando qualquer um contratava e qualquer um ia pensar em contratar. Você não pensaria em contratar o De Arrascaeta, você não pensaria em contratar o Bruno Henrique, você não pensaria em contratar o Gabigol, o Cebolinha. O único foi o Pablo Mari, que na verdade foi um trabalho de scout. Foi um trabalho de scout da equipe do Jorge Jesus na época. Mas vamos lá. E da análise de desempenho do Flamengo. Vamos lá, galera. Ó, o Flamengo não pagou a multa do Jorge Jesus ainda, informa o jornalista Mauro César, 20 milhões, quem falou foi o Vene, agora informa o Mauro César que o Flamengo ainda não efetuou o pagamento da multa do Vitor Pereira e o Bruno Macedo, que é o agente do Vitor Pereira e também do Jorge Jesus, deverá chegar ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira para negociar a forma de pagamento. Foi assim também com o Paulo Souza, o Flamengo não havia pago a sua multa rescisória, depois pagou e vai ser assim também com o Vitor Pereira, vai passar alguns dias e aí o Flamengo vai lá e vai pagar a multa do técnico Vitor Pereira, tá, meu parceiro? Gente, nessa temporada o Flamengo ainda não conseguiu nenhum título e somando os títulos perdidos, o Flamengo deixou de ganhar 22 milhões de reais por conta das derrotas do time do Vitor Pereira, que desempenhava um futebol patético, um futebol horroroso. Então, além da multa rescisória de 21 milhões que o Flamengo vai ter que pagar, juntando com o salário, mais 22 milhões, dando 43 milhões de reais jogados no lixo. 43 milhões rasgados, jogados no rio, sabe? Buf, sumiu. 43 milhões de reais. Foi isso que a diretoria do Flamengo fez. Não é culpa nem da finança, é culpa do futebol, que é mal gerido pelo vice-presidente Marcos Braz. Tá? Gente, é o seguinte, o Vene Casagrande, por volta ali da 1h da tarde, informou que o telefone do Mr. Jorge Jesus tocou. O Flamengo abre de forma oficial as negociações para tentar o retorno do técnico português. As tratativas estão sendo conduzidas pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. O contrato do Mister com o Fenerbahçe, não é segredo para ninguém, vai até o final de maio. Mas o Flamengo já bateu o martelo e falou, até maio a gente não vai esperar. E na verdade ele só poderia treinar o time depois de junho, ou então em junho, porque o contrato vai até o dia 30 de junho, mas aí depois de maio encerra a temporada, ele pode estar livre, enfim, não sei. Pelo menos um mês. O Flamengo ia ter que aguardar pelo técnico Jorge Jesus, tá? E o Flamengo não vai esperar. O Flamengo procurou o Jorge Jesus, ligou para ele e falou, Jorge Jesus, queremos você aqui, que a gente te oferece tanto e coisa e tal. No entanto, segundo o jornal A Bola e o jornal Record de Portugal, informam que o Flamengo terá que esperar, caso queira a contratação do Jorge Jesus. E aí, a informação que chega é a seguinte, que o Fenerbahçe, a informação do Mauro César, propôs ao Jorge Jesus mais 2 anos de contrato. E o presidente do Fenerbahçe está decidido a não perdê-lo. Atualmente, o treinador mais a sua comissão técnica recebe aproximadamente 7 milhões e meio de euros por ano, 40 milhões e 900 mil reais
por ano em reais. É o dobro do que recebia no Flamengo no ano de 2019. E aí, o que o Jorge Jesus teria pedido ao Marcos Braz nessa ligação que falou o Vene Casagrande, segundo o jornal Record de Portugal, é 7 milhões de euros, que dá mais ou menos 38 milhões e 220 mil por temporada ao Flamengo. O Flamengo fez uma contraproposta de 4 milhões e meio de euros, 24 milhões e 500 mil reais, valor bem abaixo do que o treinador deseja. Ou seja, naturalmente, segundo o jornal Record, ele já reduziria o salário que ele ganha no Fenerbahçe para vir para o Flamengo. No Fenerbahçe ele ganha 7,5 de euros por temporada, por ano. No Flamengo ele ganharia 7 milhões de euros, tá? No caso, o que ele pediu, 500 mil euros a menos do que ele ganha no Fenerbahçe. O Flamengo fez essa contraproposta de 4,5, muito provavelmente ele não aceitou, tá? O que acontece é que a diretoria do Flamengo pagava ao Vitor Pereira 2 milhões de reais por mês. Recusar pagar 3 milhões por mês para um dos maiores técnicos da história do Flamengo, para mim é loucura. Você pagava 2 para um cara horroroso, para um cara que não entregou nada, para um cara que só tá levando dinheiro do clube, tanto em premiação quanto em multa rescisória, e ele tá no direito dele, porque tá sob contrato por conta da incompetência do Marcos Braz. E aí você não pode subir esse valor um pouco para trazer o Jorge Jesus? Se for dinheiro problema, para mim é uma atitude burra da diretoria do Flamengo, porque o clube fatura 1 bilhão, quase 1,5 bilhão por ano, e não quer pagar um dinheiro para um cara que vai vir e vai acrescentar. E vai reverter esse salário dele em premiações para o clube, em títulos para o clube, em prestígio para o clube, em humilhar os adversários, como ele humilhava em 2019. Ah, mas e se não der certo, Pedrão? Pelo menos já exorciza essa questão do fantasma Jorge Jesus. Já não tem mais o fantasma. Ó, contratamos, beleza, não deu certo, agora a gente vai ter que ir para outro rumo. E acabou esse papo de Jorge Jesus. Pra mim é burrice isso. Entendeu? E aí, rapaz, é um desencontro de informações, sabe? Esse jornal Record que tá falando aí também que, porque o Jorge Jesus pediu tanto, porque ele não quer sair agora do Fenerbahçe, esse jornal, ele acerta e ele erra. Porque foi o mesmo jornal que publicou que o Júlio César, que foi ex-goleiro do Flamengo, cria da base do Flamengo, tava negociando a ida do Jorge Jesus para a seleção brasileira. O Júlio César foi no seu Instagram e negou. Falou, não tô negociando nada, isso aí é mentira e coisa e tal. E realmente é mentira, porque a CBF, o primeiro plano da lista da CBF, número 1, é o Carlo Ancelotti. Não é o Jorge Jesus. Eles só vão atrás, quem sabe, do Jorge Jesus, do Abel Ferreira, do Diniz, sei lá, quando o Ancelotti... caso o Ancelotti, vou ficar no Real Madrid, o Ancelotti ganhou de novo a Champions League, pronto, ele vai continuar no Real Madrid, apesar que ele está em vias de ganhar a Copa aí da Espanha também, então contratação muito difícil, eles só vão atrás deles se bater o meio do ano, gente, não adiantou o Ancelotti, então assim, esse jornal Record tem que tomar cuidado com ele também. Apesar que ele acerta muito também. Ele que falou que o Vitor Pereira via pro Flamengo. Eles que falaram que o Jorge Jesus ia sair do Flamengo pro Benfica pela primeira vez. Então, tem que filtrar. Não é que é um jornal ruim, que não... tem que filtrar. E aí, o Paparazzo, que é meu amigo, e tem contato com várias pessoas próximas ao Jorge Jesus, o Paparazzo, ele tem, porque ele me mostra, a gente conversa, a gente apura junto, ele fala, que confusão. Fontes ligadas ao Jorge Jesus alegam que não houve procura do Flamengo. Jornalistas trazem informação que o mais querido já abriu negociações. Agora, o jornal Record diz que a diretoria rubro-negra não chegou no salário pretendido pelo Mister. O Diário Record foi o mesmo que deu a informação da vinda do Vitor Pereira. Acabei de falar com vocês. Para completar,
Fontes ligadas à diretoria do Flamengo garantem que já há conversa da diretoria através do Rodolfo Landim há um tempo com Jorge Sampaoli e que ele toparia assumir o Mengão. O nome não é o favorito da torcida, mas é o preferido do presidente rubro-negro, como trouxemos com exclusividade ainda no primeiro tempo da final de domingo. A intenção é trazer o técnico argentino quanto antes para iniciar o campeonato brasileiro. Gente, uma coisa eu tenho certeza e dou aqui pra vocês. Isso aí eu posso falar. Tá dando furo, Pedrão? Não dando furo. O nome do novo técnico do Flamengo é Jorge. Isso é fato. O nome do novo técnico do Flamengo é Jorge. Só tem que saber se é Jorge Jesus ou tem que saber se é Jorge Sampaoli. O primeiro nome do técnico do Flamengo é Jorge. Não vai ser, o Tite, o Kudê, o Dorival vai voltar. Não. Esquece isso. Jorge Sampaoli, Jorge Jesus. E não vai demorar, porque o Marcos Braz, o Gil até zoou lá no canal dele, ele não demora. Eu sei, acho que ele já tá louco, ele já tá doido. Porque ele quer logo a contratar. Ele não demora. Se o Jorge Jesus enrolar mais um pouco, ele vai contratar o Jorge Sampaoli. Depois vocês me cobrem, tá? E aí tá aqui o Mauro César informando. A possibilidade de ter o retorno do Jesus ao Brasil antes de junho é muito pequena. O treinador não parece nem um pouco disposto a abortar o seu trabalho na Turquia. Com isso, os dirigentes do Flamengo vão atrás de Jorge Sampaoli. É o que eu tô falando pra vocês, né? Parece até... Rapaz, o Flamengo, cara, ele parece até um filme repetido, sabe? Uma novela repetida, porque é o idêntico, é o mesmo cenário do início do ano de 2022, final do ano de 2021. É o mesmo. Com o Jorge Jesus quase saindo no Fenerbahçe, com o Flamengo. Aí anunciou o Sampaoli. Ih, o Jesus foi demitido no Fenerbahçe. Acabou. Já contratou o Sampaoli. É a mesma... É um negócio incrível isso, cara. É incrível isso. Porque foi assim com o Paulo Sousa, né? Preferido... Se esperar assim um dia, cara. Já tinham trazido o Jorge Jesus. Aí preferiram. Olha, cara, negócio impressionante. Mas vamos lá. O Bruno Andrade tá aqui também confirmando a informação do Mauro César. Jorge Jesus começou o dia como prioridade do Flamengo. Mas nesse momento, Sampaoli é a opção mais forte no clube. Nomes seguem fortes em cima da mesa. Aí o Vene complementa aqui também. Se o telefone do Jorge Sampaoli tocar, ele aceita comandar o Flamengo na mesma hora. Ele tem um desejo enorme em comandar o clube. O nome dele agrada muito o Landim e grande parte da diretoria do Flamengo. O Sampaoli tem casa em Búzios, está construindo uma casa na Barra da Tijuca. Ele é casado com uma mulher brasileira, se eu não me engano. Ele ama o Brasil, ele adora a cidade do Rio de Janeiro, que tem praia, coisa e tal, toma um chopinho na orla. Ele adora esse tipo de coisa. O Sampaoli, gente, eu já falei aqui com vocês, se vir para o Flamengo, é uma incógnita. Eu não vou vir aqui e falar o Sampaoli é um péssimo treinador, porque não é. O Sampaoli é um baita treinador, é um bom treinador e, na minha opinião, é um técnico que tem o DNA do Flamengo. Qual o DNA do Flamengo? Ofensivo, agressivo, marcação-pressão, marcação pós-perda, intensidade de jogo, isso ele tem. Só que o Sampaoli é louco, o Sampaoli é doido, e nesse ponto ele é parecido com... Só que o Vitor Pereira é retranqueiro. O Sampaoli, ele é parecido com o Vitor Pereira nesse ponto. De Gabigol, se tiver que ir pro banco, ele vai botar no banco. A Arrascaeta, ele vai botar no banco, é a mesma coisa. Em gestão de elenco, o Jorge Jesus dá uma aula pro Sampaoli. Para mim, a questão é essa. Eu não queria o Sampaoli, eu quero o Jorge Jesus, mas também não vou ser louco de falar que o cara é mau treinador. Não é. No Santos, ele teve um trabalho que
O vice-campeão com mais pontos da história do ponto corrido é o Santos, com 74. Só não ganhou porque o Flamengo fez 90. Com quem? Com o Mister. Tem que contratar o Mister. Né? O Sampaoli, no primeiro turno do Brasileiro, fez um bom trabalho no Galo. O Galo era líder, depois degringolou. Por quê? Porque ele é doido. Do nada ele briga com o jogador, vai pra coletiva. Refuerzos, quero... E que essa diretoria do Flamengo aí agora que tá segurando dinheiro, vai dar problema. Vai dar problema. Então por isso que eu quero quem? O Jorge Jesus. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.